Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para a nossa devocional. Eu estive ausente um período aí, né? Mas vamos voltar com tudo, né? Para que possamos aprender da palavra do Senhor. E como você sabe, nós estamos fazendo a série de Filipenses, Alegria em meio ao sofrimento. Para isso, hoje nós vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses 1, capítulo 12. Filipenses 1, capítulo 12. Eu vou abrir aqui, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Filipenses 1, capítulo 1, versículo 12, desculpe. Diz o seguinte: Quero que saiba, irmãos, que tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Importante salientar novamente que Paulo, quando escreve essa carta, se você é a primeira vez que está acompanhando, é importante salientar que Paulo está preso na primeira prisão dele, em Roma. Era uma prisão domiciliar, onde ele pagava um aluguel de uma casa, né, nessa prisão. E qual era a acusação que ele tinha? A acusação era uma acusação religiosa. Era uma briga religiosa entre ele e os judeus. Os judeus não gostavam de Paulo, porque Paulo estava pregando um Cristo que morreu numa cruz, ressuscitou, e os judeus não acreditavam nisso. Jesus esteve entre eles também não, e eles não acreditaram nisso. Então, e Paulo, querendo ou não, dentro daquela prisão, ele não tinha como ir pregar às igrejas, né? Visitar os irmãos, continuar o seu trabalho missionário. Então, qual o caminho que ele usou? As cartas que nós temos. Filipenses, Filemon, Efésios, Colossenses, que são as cartas da primeira prisão, e a última carta, a segunda carta de Timóteo, que foi da segunda prisão, quando ele está para ser morto, que ele vai ser preso novamente. E o tema que eu quero trabalhar com vocês hoje é o seguinte: adversidades que cooperam para o bem. Adversidades que cooperam para o bem. Quando a gente fala sobre adversidades, fica uma interrogação. O que são adversidades? Por que Deus permite que passamos por elas? Talvez no mundo em que vivemos, pós-pandemia, né? Pós-Covid-19, a violência crescente, as doenças, as fomes pelo mundo todo, talvez essas são as perguntas que mais fazemos na questão das adversidades. Por que que nós temos um mundo tão violento? Por que que nós temos crises financeiras? Por que que Deus permite que tudo isso aconteça, não é verdade? Se você é uma pessoa que acompanha muitas vezes as coisas que acontecem no mundo lá fora, pode perceber missionários morrendo, pessoas que pregam o evangelho e estão morrendo, estão sendo perseguidas, né? Mas para responder essa pergunta, nós precisamos entender um pouco mais. Por que que, então, voltando à pergunta, por que Deus permite? Paulo, ele afirma que suas prisões e as variadas situações adversas que ele estava vivendo naquele momento, ou que ele vivia, eh, con- contribuía de forma grandiosa para o evangelho. Essa rica lição que Paulo nos ensina sobre a adversidade. Aí, voltemos às perguntas. O que são adversidades? Por que Deus permite que passamos por elas? As adversidades são situações contrárias às nossas vontades e desejos, certo? Então, por exemplo, quando a gente fala de adversidade, nós muitas vezes trazemos a ideia de uma coisa negativa, uma coisa ruim, um sofrimento, uma dor, uma perca. E sim, uma perca, seja de pessoas, seja de empregos, né? É tudo isso, sim, verdade. Mas por que que Deus permite tudo isso?
Por que que Deus permite esse sofrimento, que passemos por esse sofrimento? A resposta é clara que é o seguinte: Deus permite porque Ele é infinitamente sábio, porque Ele deseja que sejamos submissos a Ele. Deus também permite para que sejamos moldados à imagem de sua semelhança. Ou seja, quando passamos por uma adversidade, percebemos nitidamente nossas limitações. Logo, deixamos de ser arrogantes, orgulhosos e percebemos que dependemos dele e também de outras pessoas. Então, obviamente, quando Deus, primeiro, Deus ele já viu toda a nossa história. A minha, a sua. Deus sabe tudo que vai acontecer, desde o seu nascimento até a sua morte, ou até a minha morte. Deus sabe tudo. Então, o que que Deus faz? Deus, ele começa a trabalhar em nós. Trabalhar em nós. Então, primeiro passo, nós nascemos, em determinado momento você conheceu o Evangelho, ou você está ouvindo a primeira vez, ok? Você está ouvindo a primeira vez aqui, e Deus vai moldando. Então, qual é a ferramenta que Deus usa para moldar cada um de nós? O sofrimento. Porque é o seguinte, uma vez que eu tenho uma vida tranquila, uma vida sem sofrimento, obviamente, se eu não for uma pessoa que cuido bem dos meus sentimentos, eu serei uma pessoa arrogante. Eu vou falar, eu não preciso de Deus. Para que que eu quero Deus na minha vida? Se eu tenho tudo sob controle, não é verdade? Quantas pessoas conhecemos que são pessoas muito bem de vida, são pessoas ricas, são pessoas prósperas, são pessoas que têm casas, carros, empresas, olhando na ótica humana, elas não precisam de Deus, porque o dinheiro compra tudo. Só que eu e você que conhecemos a Cristo, sabemos que a paz que Cristo nos concede, não há dinheiro que pague. O fato da gente chegar à noite e dormir, repousar no nosso travesseiro, né, nossa cama, e conseguir dormir uma noite tranquila, não tem preço. O fato de que, por exemplo, muitas das vezes talvez você não tenha o que quer comer, ou eu não quero, algo que eu não que eu queira comer, eu não tenho, mas o fato de sempre eu pagar as minhas contas, eu ter o alimento diário, é graça, é misericórdia de Deus nas nossas vidas. E as adversidades, obviamente, Deus permite, porque Jesus Cristo já falava que no mundo teríamos aflições, mas a gente tem que ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Sendo assim, Deus ele quer moldar nós conforme a imagem da sua semelhança. Então nós vamos passar por sofrimentos, vamos passar por muitos sofrimentos ainda, até a nossa morte ou ressurreição, a volta de Cristo, né? Por fim, por fim, talvez, talvez você e eu estejamos passando por situações adversas. Talvez estas mesmas situações está nos esgotando. Talvez nós estamos emocionalmente triste, desanimado e constantemente estamos chorando, talvez sentimos raiva ou até mesmo queremos desistir de tudo. Mas uma coisa que devemos sempre entender é que esta adversidade irá passar. Deus está sempre ao nosso lado. E assim, todas as vezes que sentimos que não conseguiremos, poderemos e podemos e devemos clamar por Ele, pedindo sua graça e sua misericórdia. Desta forma, que Deus nos fortaleça e que possamos entender que Deus é maior que qualquer adversidade. Sendo assim, quero finalizar o nosso período orando por nossas vidas. Senhor Deus, Pai, na tua presença, eu coloco a minha vida e a vida de cada um que está assistindo a esta devocional, Pai. Quero agradecer porque o Senhor tem sido fiel, atuante, protegendo-nos do mal, nos sustentando dia após dia. E, meu Pai, eu quero te pedir que, se estamos passando por alguma adversidade, que o Senhor possa nos
suprir, nos fortalecer, Pai. Não permita que murmuremos contra o Senhor, não permita que maldizemos o teu santo nome, ó Pai, mas faça-nos entender que o Senhor tem o controle da nossa história e nos fortaleça para que possamos passar por essa adversidade que estamos vivendo, ó Pai. Seja ela por um motivo de perca, seja por uma tristeza, seja pela depressão, pela ansiedade, seja qual motivo, Pai. Que o Senhor nos guarde, nos proteja e nos conceda graça para que possamos estar sempre confiantes no Senhor. É isso que peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. E você que me acompanha, não esqueça de curtir, compartilhar. Se você não é um inscrito aqui no meu canal, se inscreva. Nós vamos continuar pondo mais vídeos, continuando essa série sobre Filipenses. Nós vamos até o final do livro de Filipenses e teremos mais novidades logo mais por aí, tá bom? Que Deus abençoe e até a nossa próxima devocional. Até lá.